Fala pessoal, a aula de hoje vai ser sobre expressão algébrica. Então, o que é uma expressão algébrica? É uma expressão matemática formada por números e letras, ou somente por letras. Exemplo. Temos aqui x mais 1. Como podemos ver, aqui eu tenho uma expressão matemática em que apresenta número e letra. Diferentemente da expressão numérica, que apareceria só números, na expressão algébrica vai aparecer tanto letra como números ou somente letras, ok? Então, x mais 1 representa a adição de um número qualquer com 1. Então, o x ele representa um número, mas não sabemos que número é esse. Ele pode ser qualquer número. Como ele pode ser qualquer número, chamamos a letra de variável. Ok? Então, a letra ela é uma variável, porque ela pode ser qualquer número. Ela também é chamada de incógnita. Outro exemplo de uma expressão algébrica. 3 vezes x. Ok? Então, como sabemos, o ponto representa a multiplicação. Então, tem o número 3 sendo multiplicado por x. Então, aqui representa a multiplicação de 3 por um número qualquer. Ou pode ser escrito dessa maneira. 3x. Ok? Em geral, representamos uma multiplicação em que um dos fatores é uma letra sem indicar o símbolo de multiplicação. Ou seja, escrevemos apenas 3x sem o sinal de multiplicação. Outra expressão algébrica é 2 menos x. Aqui é um exemplo, né, que eu estou criando. Então, aqui representa a diferença entre 2 e um número qualquer. Outra expressão algébrica é 1/5 vezes x, ou x sobre 5, que representa 1/5 de um número qualquer. Outra expressão algébrica, raiz de x, que representa a raiz quadrada de um número qualquer. Outra expressão algébrica é o x ao quadrado, que representa um número qualquer elevado ao quadrado, certo? Então, são várias maneiras de se representar uma expressão algébrica. Então, apareceu letras e números, ou somente letras, já sabemos que se trata de uma expressão algébrica. A álgebra é uma parte da matemática que estuda expressões e cálculos envolvendo letras e números. O uso de letras para representar números qualqueres que permitem escrever em linguagem matemática problemas de diversas áreas, auxiliando na realização dos cálculos para resolvê-los. Pessoal, agora vamos ver simplificação de expressão algébrica. Vamos lá. O que é simplificar uma expressão algébrica? Simplificar uma expressão algébrica é o mesmo que escrever uma expressão equivalente, porém mais simples. Como assim? Vejamos. A primeira coisa que a gente devemos saber é o seguinte. Se eu tenho uma letra, essa variável, ela é a mesma coisa de um x. Então, eu tenho um x que é igual a um x. O x é a variável. E o 1, ele vai ser o coeficiente. Ok? Mas toda vez que o coeficiente for o número 1, o 1 não precisa aparecer. Vejamos. Tenho aqui, ó.
x mais x mais x mais x. Ok? Então, observe que eu tenho uma soma de x. Então, um x mais um x mais um x mais um x. Deu quanto x? 4x. Ok? Então, ó, a gente pegamos essa expressão algébrica toda e simplificamos em uma menor. Ok? Então, a gente simplificou a expressão, que é essa daqui, em uma bem menor. Tá vendo? Veja outro exemplo. Y mais 2y. Vou simplificar essa expressão. Observe que eu usei como variável o y, certo? Você pode usar qualquer letra. Não necessariamente precisa ser o x. Ok? Então, se eu for simplificar essa expressão, ficaria como? Lembrando, quando não aparecer um número acompanhando a letra, é porque aqui é um 1. Então, eu tenho um y mais 2y, que é igual a 3y. Vejamos outro exemplo. Agora com mais de uma variável. Então, eu tenho aqui, ó, 4a mais 3x menos 2a mais x. Vou simplificar essa expressão. Ficaria como? Então, observe que eu tenho aqui a variável a e a variável a. Então, ele tem termos semelhantes. E aqui eu tenho a variável x com a variável x. São termos semelhantes. Eu só posso somar ou subtrair termos semelhantes. Então, jamais posso pegar 4 mais 3. Não. Por quê? Porque a variável aqui é o x. E a variável aqui é o a. Então, eu só posso somar ou subtrair termos com a mesma variável. Então, eu teria que fazer o seguinte. 4 menos 2. Então, 4a menos 2a é 2a. 3x mais 1x é 4x. Ok? Então, ó, tinha essa expressão algébrica e simplifiquei para essa expressão algébrica. Vejamos agora essa expressão. Quatro mais 5b mais 3x mais 2a menos x mais 2 menos a. Ok? Então, observe que essa expressão algébrica ela é bastante comprida, grande. Então, a gente vai simplificar elas, certo? Para isso, a gente precisamos identificar os termos semelhantes. Então, ó, observe que o b ele só aparece uma única vez. Então, ele não tem um outro termo semelhante com o b para somar ou subtrair. 3x, o x aparece aqui e aparece aqui. Ok? Então, eu vou ter que resolver esse com esse. Só posso resolver termos semelhantes. Quando você simplifica uma expressão algébrica, é sempre baseando em termos semelhantes. Ou seja, as variáveis têm que ser a mesma. Então, jamais posso pegar aqui 2a menos x, porque as variáveis são diferentes. Então, eu tenho que fazer esse com esse. Então, ó, o 4 ele não aparece nenhuma variável.
Então, eu vou fazer o 4 com o 2. Vou fazendo aqui para não ir confundindo. Então, ó, vou somar 4 mais 2, 6. 3x menos x dá 2x, mais 2x. O b, ele não tem ninguém para me somar com ele ou subtrair, então repete ele. Aí aqui eu tenho o a e o a aqui. Então, eu tenho 2a menos a dá a. Então, 2a tira um a, sobrou um a. Então, aqui, certo? Eu tenho a expressão simplificada dessa expressão algébrica. Vamos agora resolver essa questãozinha aqui para a gente aprender a escrever uma expressão algébrica. Então, ó, para cada sentença, escreva uma expressão algébrica. Então, cada alternativa aqui é uma sentença e está escrito, e a partir dessa escrita a gente vai identificar uma expressão algébrica. Então, a letra A fala o seguinte: o dobro de x. Então, ele quer saber qual a expressão que representa o dobro de x. Quando a gente fala o dobro, a gente está falando de um número que está sendo multiplicado por 2. Se eu tenho, por exemplo, 2, o dobro de 2 é 4, porque 2 vezes 2, 4. O dobro de 3 é 6, porque 3 vezes 2, 6. Então, o dobro de x vai ser 2 vezes x. Então, aqui vai ser 2x. É o dobro de x. 2 vezes x, como eu falei, o sinal de vezes não precisa aparecer. 2x é o dobro de x. Letra B. O dobro de um número adicionado a 20. Ou seja, o dobro de um número. Que número é esse? Não sei. Quando a gente não sabe, representa por uma letra. Certo? Pode ser o x, y, z. A gente usa mais o x e o y porque são os mais comuns que aparecem no livro. Então, o dobro de um número, então já sabemos que o dobro de um número é 2x, por exemplo. O dobro de um número. Adicionado. A palavra adicionada se remete ao quê? A adição. A somar. Então, adicionado a 20. Então, ó, o dobro de um número adicionado a 20. Ok? A diferença de x e y. A diferença se refere-se a que operação? A subtração de menos. Então, a diferença de x e y vai ser a subtração de x e y. Então, observe que a gente não está resolvendo, a gente está só escrevendo as expressões algébricas. Certo? Eu não quero saber quanto é que dá essa subtração. A questão só pede para escrever a expressão. Ok? 8 menos o quadrado de x. Então, 8 menos o quadrado de x. Ou seja, vai ser x elevado ao quadrado. É terça parte de um número x. A terça parte, se a terça parte está dizendo que esse número está sendo dividido em 3. Então, terça parte de x é x sobre 3. F, o triplo de um número qualquer subtraído de 2. Então, o triplo de um número é 3 vezes esse número. Então, é 3x subtraído, qual a operação? Menos. Então, o triplo de um número menos 2. Então, essa é a expressão algébrica da letra F. Certo? Ok? Espero que tenham entendido e até uma próxima aula.